Boa tarde a todos e todas. Vou colocar aqui no chat a nossa lista de presença. Mais uma vez lembrando, só assina uma vez por aula, por favor. Hoje a gente vai continuar, né, trabalhando com as questões de expressões aritméticas relacionadas a uma linguagem de programação. E eu vou continuar falando, né, do fluxograma e do Scratch. Eu só antes, né, vou mostrar para vocês. Engraçado, cada vez que a gente dá o componente, né, a tecnologia tem avançado tanto que a gente vai tendo aí alguns upgrades, algumas outras possibilidades. Então, na aula passada, eu sugeri que vocês instalassem a aplicação do Scratch. Ainda acho que seria o ideal em alguns casos, se você tem alguma dificuldade com relação à internet, entre outros aspectos. Entretanto, agora, né, no site do Scratch, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a ferramenta de forma online. Esse site dá para ser acessado até via celular. Eu fiz alguns testes e assim, né, claro que a usabilidade não é tão boa, né? Você tem que ficar muitas vezes, né, no celular, como a tela é pequena, você vai ver só uma parte dessa plataforma, e aí você vai ter que ficar puxando aqui para a direita e para a esquerda para ir se deslocando, mas dá para usar. Então, quem só está com acesso a celular e quiser e optar por utilizar o Scratch na solução dos problemas, pode utilizar também pelo celular. E também dá para usar online. Então, quem tiver com problemas com relação à instalação da aplicação, se você abrir aqui a página principal do Scratch, ele tem, né, uma opção logo aqui inicial de começar a criar. E aí, se você clicar sobre esse comece a criar, você já vai ser direcionado ao projeto. Ele tem um tutorial, né, que ele mostra aqui, né, como pode ser utilizado. Pode ser que na hora que você acesse a plataforma aqui online, a linguagem não esteja em português. Então, se por acaso os comandos estiver em inglês ou em uma outra língua, você pode clicar sobre esse globo e procurar aqui o português brasileiro. Então, quando você clicar em português brasileiro, ele vai atualizar aqui, né, os comandos para a língua portuguesa. E isso também para o celular é a mesma coisa. Então, a gente pode usar também de forma online a aplicação para quem tiver com qualquer problema com relação à instalação ou à utilização, né, da aplicação instalada, como eu tive na aula passada. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje a gente vai desenvolver uma série de atividades em conjunto, certo? Então, em algumas delas eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, em outras eu vou estar fazendo junto com vocês. E ao final da aula eu vou passar uma atividade que vai ser uma atividade de treino para a gente, né, desenvolver mais ainda as habilidades com relação a esses conteúdos. E aí a próxima aula eu vou corrigir essa atividade e após a correção aí a gente vai dar início à nossa primeira atividade avaliativa, onde vocês terão um tempo, né, para desenvolver cada um a sua atividade e me enviar, né, as soluções via SIGA. Mas aí na próxima aula eu falo mais sobre a atividade avaliativa. Vamos lá. Então, na aula passada a gente começou, né, falando um pouco sobre os programas de computador, né, sobre as linguagens Scratch e a linguagem de fluxograma. Eu queria perguntar a vocês, fazendo um lembrete aí das principais coisas que a gente viu, conceitos que a gente viu na aula passada, como é que a gente poderia definir variável? O que é uma variável dentro de um programa? Quem pode me responder? É aquela que nunca começa por número, né? Sempre tem que ser uma letra minúscula. E foi só o que eu lembrei. E eu anotei também. Certo. Aquela que armazena dados. Isso. Então
Então vamos lá, né? A Thalita falou algumas coisas importantes, o Guilherme tinha colocado aqui e o Thierry também, né? Falou sobre a questão de armazenar dados. Então, uma variável ela armazena dados. Agora, quando a gente fala dados, né? Dados seria plural. Uma variável ela pode armazenar no máximo um dado, né? Então, ela armazena um dado, a gente tem que ter cuidado com essa característica. Então, é como se eu tivesse uma caixa, um repositório onde eu posso colocar um dado lá dentro, mas só um dado por vez. E a Thalita falou algumas coisas importantes com relação ao nome. Então, toda vez que a gente cria uma variável, a gente está criando um nome para associar esse espaço de memória que está armazenando o dado. E esse nome, ele não pode começar com números, não pode começar com letra maiúscula, né, o nome, e não pode ter caracteres especiais nem espaços no nome. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado também com relação às variáveis. Quando a gente faz, quem for usar fluxograma lá, a gente tem um comando que é um igual. Esse comando de igual aqui, para a gente na computação, significa o quê? Alguém lembra o nome e o que é que ele faz? Pode chutar, pessoal. Não tem problema se estiver errado, não. Eu posso fazer, quando eu faço 2 é igual a x. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Atribuição. Não. Oi? Atribuição. Então, o igual significa atribuição. Quando eu faço 2 igual a x, eu estou fazendo o quê? Atribuindo um valor de 2 a x. Todo mundo concorda? Sim, professor. Isso mesmo. Na verdade, pessoal, isso está errado, né? A colega falou o conceito certo, é atribuição. O igual é atribuir um determinado valor a uma variável. 2 iguais é igualdade. A gente vai falar disso no próximo tema. Um igual só é atribuição. Só que a atribuição é sempre, lembra que eu falei, da direita para a esquerda, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, eu estaria querendo pegar o valor de x e colocar em 2. O que 2 não é uma variável, então isso aqui não é computacional, isso aqui está errado. Então, se a gente quer atribuir o valor de 2 a x, a gente deveria fazer o quê? X é igual a 2. Aqui sim a gente faz uma atribuição da forma correta. Então, pega da direita e traz para a esquerda. Sempre a atribuição é nesse sentido. Então tenham sempre cuidado com relação a isso. Por que eu estou batendo nessas teclas? Porque, né, é sempre importante que vocês fiquem atentos e não errem esse tipo de coisa. Então tenham sempre cuidado e ciência disso. Igual quer dizer atribuição, variável é um espaço de memória que eu posso colocar apenas um dado ali dentro. E a atribuição é sempre da direita para a esquerda. Alguma dúvida? Sempre que eu estiver falando, que eu tiver apresentado alguma definição, algum conceito, mesmo que seja... Josué, falar todas. Gente, vocês estão na universidade. Vocês não podem falar todas as dúvidas. Sim, isso vai ajudar em quê? Se você está com uma dúvida real, específica, fala que a gente vai tratar. Agora, é a mesma coisa, tem gente que fica falando que tá difícil. Sim, eu vou fazer o quê? Né? Vocês querem ver coisa fácil? Precisa estudar e tá com dificuldade em tal coisa específica, é só falar que a gente vai trabalhar. Agora, a gente está na universidade, gente. A gente precisa evoluir nessa questão, né? Então, se tá com dificuldade, pode mandar e-mail, pode marcar atendimento. Se não entender o que eu estou explicando especificamente, pode perguntar, pedir para repetir. Isso não tem problema. Agora, a gente precisa ultrapassar e evoluir essa questão, né, que a gente está na universidade. Tranquilo. E outra coisa, as aulas estão gravadas, então se você está com alguma dificuldade, né, com relação a algum conceito que foi passado, de repente de lembrar, como a Geise está
tá descrevendo, vocês podem também estar consultando os vídeos que, inclusive, ó, lá no Siga já tem a nossa videoaula 1, né, da nossa aula. Vixe, eu não coloquei a aula 2, não. Estamos na terceira, né? Era para ter subido o vídeo da aula 2, né? Se não coloquei, vou colocar, certo? Então hoje eu coloco da 2 e da 3 lá. Mas todas as aulas são gravadas e os vídeos vão estar sempre no Siga. Se por acaso, como agora, né, eu detectei que não está ali em uma aula, sempre podem me lembrar. Guilherme, é porque são dois. Eu tô com duas turmas de introdução a raciocínio. Tem gente aqui que é da turma 2, tem gente que é da turma 3. E o Siga tá tendo esse problema. Às vezes eu adiciono as turmas e ele não sobe só para uma. Ou às vezes eu que erro também e subo para uma e esqueço de subir para outra. Pode falar, Wallace. Ô professor, eu estava olhando o Scratch e me surgiu uma dúvida relacionada só perguntar se o senhor vai falar sobre isso no futuro, entendeu? Sim, pode falar. Assim, quando eu lanço um projeto no Scratch, vamos dizer, um jogo, então exemplo, como eu salvo ele depois? Depois que. Pra ele Quando, ser utilizado? quando Ou você. ele só é um programa para mim criar o projeto em si, que é a base do projeto no caso, e depois passar para um outro programa. Ah, você tá falando em termos de comercial. Você terminou, tá pronto e você queria colocar para as Utilizar, pessoas instalarem nos seus computadores. Seria isso? Isso. Na verdade, o Scratch é uma ferramenta mais de treino, de desenvolvimento, né? Talvez tenha algum app que você consiga fazer com que isso fique instalável, né? Mas de forma geral, a gente, quando você faz online, você consegue fornecer o link para outras pessoas usarem. Eu nunca trabalhei com isso especificamente. A gente pode depois dar uma olhada, mas a priori a gente está usando aqui um componente introdutório, né? Então a gente usa o Scratch apenas como ferramenta para treino e desenvolvimento de habilidades de raciocínio mesmo. Mas a gente pode dar uma olhada depois em outro momento. Não sei se ficou claro aí a resposta. Com relação ao que a gente viu, né? Na aula passada, nós fizemos um primeiro exemplo, né? Que seria esse exemplo aqui de calcular a área de um triângulo, onde a gente tinha a base, a altura e aí a gente calculava a área. E depois a gente chegou a fazer a questão das notas, chegamos, né? Então fizemos aqui para calcular a média de duas notas. Então a gente tinha lá duas notas e então calculamos a média. Aqui a gente vai dar seguimento hoje fazendo mais algumas atividades, né? Então a primeira atividade do dia vou fazer em conjunto com vocês aqui, para relembrar para quem está aí, né, com mais dificuldade ou quem não está lembrando os conceitos. Então faça um programa que calcule a área do círculo. Então vamos imaginar que eu quero fazer um programa para calcular a área de um círculo. Qual seria? Lembra, dividir para conquistar. Toda vez que a gente vai começar a desenvolver um programa, a gente precisa sempre se atentar às entradas e às saídas, né? O que é que a gente precisa receber de valores e o que é que a gente precisa fornecer de saída. Faça um programa que calcule a área do círculo. Área do círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Alguém lembra? Então minha área aqui vai ser igual ao quê? E aí, ninguém? Desculpa, professor, qual é a pergunta? Como é que eu calculo a área de um círculo? Base vezes altura, dividido por 2. Não, isso era triângulo. Ah, é triângulo. Pi r quadrado. Não é pi, não? Com pi? Pi o quê? Pi é vezes R Não é raio ao quadrado vezes pi, não? Exatamente. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, essa é a fórmula
da área do círculo. Então, se o programa está pedindo para eu construir um programa que calcule a área do círculo, qual é ou quais são os dados de entrada que eu vou precisar? Imagine sempre assim, se eu peço para você calcular a área de um círculo para mim, o que você vai precisar que eu te forneça de dados para que você me dê a área do círculo? Precisar de π, que já tem um valor estabelecido, e o raio, e de voltar ao quadrado. Então, um dos dados é o raio. Então, um dos dados de entrada aqui é o raio. E o outro, o colega falou de π. Só que ele falou uma coisa importante. Π já é um valor o quê? Pré-estabelecido. Então, qual é o valor de π? 3,14. Aproximadamente 3,14. A gente pode considerar mais casas decimais ou não, mas para esse exemplo aqui, vamos nos basta 3,14. Então, 3,14, lembrando que números decimais a gente trata sempre a vírgula, na verdade, como um ponto, certo? Então, aqui 3,14. Como π é um valor constante, π não vai mudar, né? Eu calculei a área de um círculo específico, agora eu vou calcular uma outra área de outro círculo. O valor de π continua sempre o mesmo. Exatamente, Josué. Então, o que acontece? O valor de π não muda. Se você colocar o valor de π como um dado de entrada, você está forçando o seu usuário a ter que saber qual o valor de π. Só que pode ser que ele não saiba. E também ele não teria obrigação de saber. Tá entendendo? Primeiro, o π é uma constante. Não vai mudar. Se eu colocar... E segundo, se eu colocar o π como um dado de entrada, meu usuário obrigatoriamente vai ter que saber qual é o valor de π. E pode ser que ele não saiba. Então, nesse caso, o que é o ideal? O ideal é que eu faça... que eu já estabeleça no cálculo o valor de π. E aí, dessa forma, π não é uma variável de entrada. A única variável de entrada que a gente tem para esse problema seria o raio. Lembrando, cada problema vai ter seu conjunto de dados de entrada. Tem problemas que vai ter um dado de entrada, 2 dados de entrada. Tem problema que vai ter 10 dados de entrada. Então, cada problema tem sua especificidade. Nesse caso aqui, eu tenho apenas o raio como dado de entrada. Então, se eu te forneço o valor do raio, você consegue calcular a área para mim. Se eu falo o raio da área do círculo que eu quero calcular é 3, você consegue me dizer qual é a área do círculo. Não consegue? Consegue. Então, dessa forma, só o raio é o nosso dado de entrada. Uma outra coisa. Então, o raio é o dado de entrada. Qual é o meu dado de saída? Ou quais são meus dados de saída? Eu posso ter mais de um dado de saída também. Nesse caso, qual é o meu dado de saída? Ou os meus dados de saída? O que eu quero produzir com raio? A área. Raquel falou aqui a área. Exatamente. Então, eu estou pegando o raio para quê, pessoal? Para conseguir obter o valor da área. Então, como dado de saída, eu tenho a minha área. Então, ok. Vou receber o raio e eu tenho que gerar, né, como produto o valor da área. E aí, para gerar como produto o valor da área, eu sei que a área vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Ok, beleza. Só que o computador sabe quem é π? Não. E aí? Não. O computador, lembra que eu sempre falei, o computador é burro. Ele não tem, né, conhecimentos avançados sobre determinadas áreas aí para te auxiliar. Então, ele só vai fazer aquelas instruções básicas que a gente começou a desenvolver na aula passada. Então, a gente precisa reformular um pouquinho essa nossa função para que o computador consiga, de fato, resolver esse cálculo. Então, nesse caso aqui, a nossa expressão vai ser, a área vai ser igual. Ao invés de colocar o símbolo de π que o computador não vai saber o que é, eu poderia... Aí tem várias formas de resolver. Uma delas seria colocar o 3,14 já aqui e colocar o vezes raio ao quadrado. O vezes aqui é um asterisco, né? Então, ok. Só que raio ao quadrado, vocês sabem como calcular raio ao quadrado?
eu falei sobre isso na aula passada? Raio vezes raio. Exatamente. Raio ao quadrado, eu não sei como calcular, né? Então, o computador não calcula raio ao quadrado, mas eu sei que raio ao quadrado é equivalente a raio vezes raio. Então, dessa forma, a gente vai substituir na nossa fórmula. Ao invés de utilizar aqui o raio ao quadrado, a gente vai colocar R vezes R. Veja que é a mesma forma. O que eu fiz foi eu adaptei a fórmula justamente para uma possibilidade, né, que o computador de fato entenda. Tranquilo, Wallace. A aula está sendo gravada. Se você precisar sair, pode sair, depois assistir a aula. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade adicional, você pode entrar em contato por e-mail e solicitar um atendimento. Raquel colocou aqui, tem que colocar o número. Foi em que sentido, Raquel, essa pergunta? Seria do raio ou no pi? Eu não consegui. Do raio. Nesse caso do raio, você não vai colocar um número específico, por quê? Porque a questão vai... foi na hora do pi mesmo. Tranquilo. No raio, pessoal, a gente sempre vai colocar variável. Por quê? Porque a gente não vai criar um programa que calcule a área de um círculo de raio 3. Não, eu quero calcular a área de qualquer circunferência, né? E aí, por isso, eu vou precisar ter uma variável para que esse cálculo ele seja dinâmico, ele seja realizado de acordo com a área que a pessoa precisa. Então, vamos lá. Então, como ficaria isso aqui agora, né? Pensando nessa proposta, como ficaria o fluxograma? Então, se a gente fosse fazer o fluxograma, como é que ficaria? Vamos lá no nosso... Pode ser na folha de papel, lembrando, né? Não é obrigatório usar o Lucidchart, nem precisa necessariamente ser o Lucidchart. Pode utilizar uma outra aplicação. Mas o primeiro símbolo aqui que a gente vai ter sempre o símbolo de terminador. Aqui a gente tem o nome de terminador, né? Mas aqui um terminador indicando o início do nosso programa e eu vou ter lá depois um terminador indicando o fim do nosso programa. Então, todo programa tem um início e apenas um único fim. A partir daí, nós vamos ter agora, né, qual é o próximo passo aí? Quem lembra? Dizer as variáveis. Pode falar. Pera aí, professor, que eu vou pegar aqui. Definir as variáveis, pi, raio e... Não, no caso seria um raio, né? Seria esse... Mas eu não estou no fluxograma, deixa eu entrar aqui para mim falar. Seria uma entrada manual. Que seria... Porque assim, para calcular... Vamos pensar. Ó. A gente tem a possibilidade da entrada manual. Quando eu quero fazer um cálculo, eu uso um processo. Só que a primeira coisa é... Para fazer o cálculo da área, eu só posso fazer esse cálculo se eu tiver o valor do raio. Senão, eu não consigo fazer o cálculo aqui. Né? Então, para fazer esse cálculo, eu preciso obrigatoriamente ter o valor do raio. Então, nesse caso, eu vou usar uma entrada manual para pegar o valor do raio. Que eu vou aqui, eu vou chamar até de raio, para não ficar só R. Então, lembrando, o nome que você vai usar, você que vai escolher. Né? Pode ser R, pode ser raio, pode ser RA... Só não pode começar com número, não pode ter acento, não pode ter o início com letra maiúscula, então tem aqueles critérios lá. Ok, pediu o raio. Por que nesse caso eu não vou ter o pi aqui? Porque o pi não é um dado de entrada. Então, nesse momento a gente não está declarando as variáveis, a gente está pedindo para receber um valor de entrada e colocando esse valor de entrada dentro de uma variável raio. Quem vai fazer com fluxograma, você não precisa declarar a variável. Lá no Scratch a gente viu que aí a gente precisa criar. A gente vai falar disso, mostrar isso na prática lá a seguir. Então, ok, peguei o valor de raio. Depois que eu peguei o valor de raio, agora eu estou apto a fazer o cálculo. Então, como é que eu faço o cálculo? Aí o cálculo é feito dentro de um processo. Então, aqui eu vou colocar a área vai ser igual, ou seja, eu vou fazer a atribuição de um resultado à minha variável área. Mas qual vai ser esse cálculo que vai ser feito? Então, vai ser 3,14 vezes
raio vezes raio. Então, nesse caso aqui, a área vai ser igual a 3,14 vezes raio. Perceba que esse símbolo não pode vir antes de pegar o raio, porque como é que eu faço o cálculo se eu não tenho o valor de raio ainda? Então, obrigatoriamente, eu preciso pegar os dados de entrada para depois criar um processo para obter o resultado de saída ou os resultados de saída. E aí agora a gente vai colocar setas, né, para indicar aqui o fluxo. Então, eu tenho aqui primeiro... Professor, Oi, pode falar. uma dúvida. Nesse caso aí, raio vezes raio não teria que estar entre parênteses para ser calculado primeiro e depois atribuir o valor de π? Certo, vamos lá, boa pergunta. Vocês viram lá para calcular a média que eu precisava colocar soma entre parênteses. Por quê? Porque naquele caso, obrigatoriamente eu precisaria somar para depois fazer a divisão, porque isso impactaria no resultado. Nesse Ô, caso... professor, Oi. não, eu quero falar assim, nesse caso, como você só tem multiplicação, você não precisaria colocar, né? Seria isso? Exatamente. Nesse caso eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho duas multiplicações. E a multiplicação, né, se eu não colocar, ele vai fazer primeiro 3,14 vezes o primeiro raio. E o resultado ele vai multiplicar pelo segundo. Mas isso não vai ter diferença no resultado. Porque tanto faz eu multiplicar, como são duas multiplicações apenas, né, tanto faz eu multiplicar o primeiro pelo segundo e depois o resultado pelo terceiro, ou multiplicar o segundo e o terceiro e o resultado pelo primeiro. Isso vai dar o mesmo resultado. O que eu não posso é, se eu tiver soma e subtração junto com, né, ou uma soma ou uma subtração junto com uma divisão ou uma multiplicação, aí sim vai dar problema, porque as precedências são diferentes. Primeiro ele sempre vai fazer a multiplicação e a divisão, para depois a soma e a subtração. Então, nesse sentido, a gente precisa ter cuidado. Mas como são só multiplicações aqui, eu não preciso. Se você colocar tá errado, não, vai funcionar, não tem problema. Mas eu não preciso. Entendeu? Positivo. E aí, a Raquel já tinha falado aqui, né? Dado de saída é a área. Então, nesse caso, eu consegui, depois de pegar o raio, eu consegui calcular a área. E aí, agora eu quero finalizar. Só que antes de finalizar, eu preciso fazer o quê? Exibir o meu resultado de saída. Lembre-se, sempre vai ter, no mínimo, um dado de saída. Pode ser que tenha mais, mas no mínimo vai ter um. Nesse caso, qual é o dado de saída? É a área. Então, eu recebi o raio, calculei o valor, né, da área e a partir daí, então, eu exibi a área e finalizei o programa. Detalhes. Lembre-se que aqui eu estou usando a palavra área para essa variável que está recebendo os valores. Por isso, eu usei, né, a variável área aqui. Se você usar um A aqui, você precisa usar o A aqui também, porque isso é o nome da variável que você está usando. Então, fiquem atentos a isso, né? Não pode usar A num lugar e área no outro, porque para você é a mesma coisa, para o computador não vai ser. Então, sempre tem que ter cuidado, né, com essas nomenclaturas das variáveis, para ter uma padronização. E esse é um exemplo de como a gente pode calcular a área do círculo. Funciona, funciona, está correto, está. Eu poderia ainda, né, fazer de algumas formas diferentes. Por exemplo, eu poderia, em um processo aqui, antes até de pegar a área, eu poderia criar um processo e criar uma outra variável. Por exemplo, pi vai ser igual a 3,14. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável que eu chamei de pi, e estou atribuindo a essa variável o valor de 3,14. E aí depois, ao invés de usar o 3,14 aqui, eu poderia usar o π. Então, a área vai ser igual a π vezes raio. Dessa forma, ele vai pegar o valor que está em π, que é 3,14, multiplicar pelo valor que está em raio e depois multiplicar o resultado novamente pelo valor que está em raio. Vai dar o mesmo valor. Funciona do mesmo jeito. É um pouquinho maior porque eu tenho uma outra atribuição aqui, eu uso uma outra variável a mais, mas funciona do mesmo jeito. Eu poderia também não usar esse símbolo a mais, mas eu poderia aqui
dar um Alt Enter, é Shift Enter, né? E colocar aqui o π é igual a 3,14 antes de fazer o cálculo da área. Poderia também. Então, nesse caso, o que, que a gente está fazendo aqui? Do início eu pego o raio, aí eu digo que uma variável π vai receber o valor 3,14 e aí depois eu faço o cálculo. Pode ser feito assim? Pode. Qual é o melhor nesse caso? O ideal, né, em termos de eficiência, se você colocar o 3,14 no próprio cálculo, você está usando uma variável a menos, né? Então isso é um pouquinho mais eficiente. Mas depende das situações. Por exemplo, se dentro do seu programa você usa o valor de π várias vezes, ao invés de você ficar sempre colocando 3,14, aí seria melhor você atribuir isso a uma variável. Ou, se vocês não sabem, né, o valor de π ele tem várias casas decimais. Se no seu programa você considera várias casas decimais, e aí você usa esse π várias vezes, seria melhor atribuir todas essas casas decimais a uma variável, e aí depois você sai usando apenas a variável para não correr o risco de colocar o valor de π errado em algum cálculo, por exemplo. Então, não tem, né, uma regra pré-definida. Você vai criar de acordo com a sua necessidade. Só tem que lembrar que, por exemplo, eu não posso definir o valor de π depois de calcular a área. Se eu fizesse isso aqui, ó. Opa. Estaria errado. Por que estaria errado aqui? Quem pode me dizer? Eu acho que porque o. Pode chutar, pode falar. É porque as informações da área tem que vir primeiro, professor? É porque na hora que ele chegar aqui, ó, ele vai pegar. A área vai ser igual ao quê? PI. Só que qual é o valor de PI? Não sei ainda, entendeu? As coisas em computação, elas são executadas linha a linha. Então, primeiro ele pegou o valor de raio, então ele já sabe quem é o raio. Beleza. Só que na hora que ele chegar aqui, ele vai falar, pega o valor de PI. Qual é o valor de PI? Não sei. Então, ele não tem como fazer esse cálculo. Ah, então é porque colocou embaixo. Exatamente. Tinha que colocar em cima. Exatamente. Então, nesse caso, se eu quero usar uma variável para guardar o valor de PI, obrigatoriamente ela tem que vir em cima. Porque aí agora, quando ele chegar aqui, ó, ele já sabe quem é o valor de π, que é 3,14, entendeu? Então, sempre se atente à ordem das coisas, porque aqui é execução, né? Então, a ordem vai influenciar muito no resultado final. Exatamente, Raquel. Então é isso. Ok. Diante disso, como é que ficaria esse mesmo programa lá no Scratch? Então vamos resolver esse problema no Scratch. Então, eu vou aqui. Primeira coisa do Scratch é, aqui a gente precisa criar nossas variáveis, né? Então eu vou clicar em variáveis aqui, ó, e eu vou ter a opção de criar as variáveis. Então eu vou clicar aqui em criar uma variável e vou criar a minha variável raio. E também vou criar minha variável área. Ok, criei a minha variável raio, criei a minha variável área. Então agora eu vou, como é que a gente começa todo o código em Scratch? A gente vem em eventos, aqui para esse componente a gente vai fazer isso, né? E começar aqui quando a bandeira for clicada. Então quando a bandeira for clicada, eu vou começar. E qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu peguei o raio, o valor de raio. Então como é que a gente pega o valor de raio aqui? A gente vai nos sensores e faz aqui a pergunta. Então eu vou escolher aqui uma pergunta e vou colocar o texto que eu quiser. Lembrando, pode ser o texto que você quiser. Nesse caso aqui eu vou botar assim: digite o valor do raio, 2 pontos. E aí, a partir do momento do valor que ele digitar, esse valor vai estar aqui em resposta. E aí eu vou colocar esse valor dentro da variável que eu quero, que é a variável raio. Então, eu vou lá em variáveis e vou falar, mude a minha variável raio para o valor que está na resposta. Então, eu vou colocar a resposta aqui dentro. Então, o valor de resposta vai vir para o raio. Então, ok, ele vai digitar um valor do raio, esse valor vai ficar, né, que é o valor da resposta, vai para o raio. Agora que eu fiz essa atribuição, a gente vai fazer o cálculo.
Nesse cálculo aqui eu vou fazer de forma direta. Primeiro, depois eu mostro como ficaria no π. Mas aqui eu vou fazer assim, 3,14 vezes raio. E aí como é que ficaria então? Eu tenho aqui uma atribuição para a área. Então a atribuição aqui é o mude, né? Então mude, nesse caso é a própria área, mude área para quem? Né? Aí eu vou fazer um cálculo. Então veja que o cálculo aqui são duas multiplicações. Então eu vou vir em operadores e aí eu tenho aqui os símbolos de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vou puxar um símbolo de multiplicação e vou puxar um segundo símbolo de multiplicação. E aí agora tanto faz eu colocar, né, aqui primeiro as duas multiplicações finais para depois a inicial, ou primeiro as duas iniciais para a final. Lembra que eu tinha explicado isso na aula passada, ó. Quem fica por cima vai ser feito primeiro. Se eu colocar assim, ele vai fazer a multiplicação de primeiro e segundo para depois a do último aqui. E se eu colocar assim, ele faria a multiplicação primeiro dos dois últimos para depois a multiplicação com o valor que estivesse no início aqui. E aí, nesse caso, como é multiplicação apenas, né, tanto faz para mim. Eu sei que eu vou multiplicar 3 valores. E aí, quais são os 3 valores? O primeiro aqui, ó, vai ser o 3,14. Só que aí tem que usar ponto, né? Então, 3,14. E aí, agora eu preciso dos valores aqui do raio, que é raio vezes raio. Então, eu vou lá em variável e vou puxar o símbolozinho de raio, que é a variável que eu criei. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes raio. E aí, o resultado dessa área, eu quero o quê? Que seja exibido. Então, eu vou aqui em aparência e vou pedir para dizer o que? Vou em operadores, ou vou em variáveis, e eu vou pedir para dizer o valor da área. E aí, no Scratch eu não tenho esse símbolo terminador aqui de fim, né? Então, eu tenho o início, mas eu não tenho aqui o símbolo de fim. Quando acaba a sequência de códigos, ele acaba. Então, aqui está o meu código pronto em Scratch. Vamos rodar aqui, vamos ver se ele funciona. Então, eu vou colocar aqui, digite o valor de raio, eu vou dizer que o raio é 1. Então, veja que a área deu 3,14, que é exatamente 1 vezes 1 dá 1, vezes 3,14 dá o próprio 3,14. Agora eu vou rodar de novo, vou digitar que o raio é 2. Então, veja que a área já deu 12,56. Perceba que é isso que é um programa. Eu criei um programa que calcula a área, mas calcula a área de quê? De qualquer valor. Então, depender do raio que vai ser né, definido aqui como valor de entrada, ele vai me dar a área daquele raio. Então, se eu disser que o raio é 5, olha lá, a área é 78,5. Então, a partir de qualquer raio que for inserido, ele vai conseguir calcular e definir qual é a área. Geise, mas aqui não é o cálculo, quem está fazendo aqui é o que? É o computador. A gente só está construindo a lógica que vai ser feita o cálculo, né? Então, a partir daquela fórmula pré-definida, a gente tem uma sequência lógica para que o computador faça o cálculo. Veja que agora, depois de construído, o computador vai, executa e faz o cálculo lá para o raio que for definido. Então, a gente fica mais preocupado aqui no componente, né, na parte lógica do que na parte de cálculo especificamente. Ok. Tenho então um programa que calcula o raio, mas esse não é o único programa possível. Eu poderia aqui, por exemplo, não quero que apareça só a área, eu queria que aparecesse o texto. Então eu mostrei na aula passada, a gente tem esse comando de junte, que eu posso juntar uma coisa com a outra. Então aqui eu posso botar, ó, juntar a área com um texto. E aí eu boto aqui, por exemplo, a área é 2 pontos. Aí aqui eu posso colocar o texto que eu quiser, né? Então, se eu boto agora, digite o valor do raio, o raio é 5. Aí ele já diz, a área é igual a 58,76. Eu poderia colocar, área é igual. E aí, eu teria uma outra saída. Então, eu posso escolher como eu quero que esse texto seja exibido aqui para mim.
Uma outra coisa, lá no fluxograma a gente tinha usado uma variável para armazenar esse 3,14, para não colocar aqui de forma direta. Como é que ficaria isso? Então, em variáveis eu iria criar uma outra variável, por exemplo, a minha PI. Poderia ser, mais uma vez, né, qualquer nome. Então, criei minha variável PI. E aí agora eu vou usar o MUD. Antes de calcular, né, a área, eu vou ter que definir qual o valor de PI. Então, PI, ó, vai ser quem? 3,14. Então, nesse caso, eu peguei o valor 3,14 e botei dentro de PI. E ao invés de usar o 3,14 aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar a minha variável PI e coloco aqui. Então, agora eu tenho π vezes raio, onde π é igual a 3,14. Esse MUD PI para 3,14 poderia estar antes aqui do área e depois de pegar, né, o valor de entrada, ou como eu tinha feito lá no fluxograma primeiro, ó, ele pode estar lá no início. Antes de pegar o dado, eu já poderia definir quem é o PI. Ambas as soluções aqui estão certas, tanto assim quanto colocar o PI aqui. Eu só não posso, como eu falei, colocar esse PI abaixo do cálculo da área, porque como é que eu vou calcular a área usando PI se eu não disse quem é ainda o PI, né? Que o PI é 3,14. Então, isso aqui não iria funcionar, mas dessa forma aqui funcionaria do mesmo jeito. Se a gente executar e colocar lá o 5, vai dar o mesmo 78,5. E aí, pessoal? Entenderam até aqui? Professor, tem uma dúvida. Foi lá um pouco mais. Vamos lá, pode falar, tá? Foi só. Foi a respeito porque o raio foi variável de entrada e o π não pode ser. Certo. Nesse caso, porque o π ele é uma constante, ele não vai mudar. Para qualquer área que você vai usar, que você vai calcular, o π continua sempre sendo 3,14. Veja que quando eu vou usar o seu programa, eu cliquei na bandeira aqui, ele vai me pedir o valor do raio, tá vendo? Eu vou dizer que o raio é 5. Pronto, ele já vai calcular a área. Se o π fosse tratado como uma variável de entrada, eu teria que saber o valor de π. Só que π nunca vai mudar. Sempre vai ser 3,14. Então, por que colocar o valor de π dentro da operação? Tá entendendo? Ah, entendi, porque ele é, digamos, invariável já é Ele é uma constante. o raio, né? O raio já é mais fixo, né? Então a gente pode ter um valor objetivo, né? É isso? Não, ao contrário do que você falou. O raio, ele não é fixo. O π que é fixo. Ele é uma constante dentro da operação. Ele não muda. O raio muda. De acordo com a área que você vai... A circunferência que você vai tratar vai ter um raio diferente. Então, o raio, de fato, é uma variável. Ele varia o valor. O π não, ele nunca vai mudar. É uma constante, entendeu? Ah, entendi. Se é uma constante e nunca muda, para que dificultar, colocar isso como dado de entrada? Você está forçando o usuário do seu programa a ter que dizer quem é 3,14. Então, quando é a mesma coisa, você vai no banco. O que você precisa saber para fazer um saque do dinheiro? Qual é o seu cartão? Pegou, passou seu cartão. Você vai colocar sua senha e digitar qual o valor. O que acontece lá dentro, como ele vai tirar esse valor, isso aí é interno do sistema. Você, como usuário, não vai ficar preocupado com isso, entendeu? Se é a mesma operação para todo mundo, o saque, tanto faz sacar o dinheiro da sua conta, da minha conta ou da conta de qualquer pessoa. Então, quem vai desenvolver o sistema vai se preocupar em como vai fazer isso. Você, como usuário, só vai ter que digitar os valores que você precisa mesmo, né? São os valores variáveis. Entendi, professor, mais ou menos. Obrigada. De nada. Pessoal, quem ia falar mais? Ó. Assim como a gente fez aqui, né? Tem tudo isso está no Siga, tá nos slides e já estão feitos lá de várias formas, exatamente como eu acabei de fazer aqui.
Mas tem tudo isso pronto nos slides. Deixa eu passar aqui que é tanto slide, eu coloquei o passo a passo. Então vamos imaginar agora uma outra atividade. Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. E, no caso, esse algoritmo deve calcular e escrever o novo salário do funcionário. Então imagine que você tem um funcionário que receba, exemplo, certo? Ele receba R$1.000. E aí, esse funcionário, ele vai ter 10% de reajuste. Então, qual é o valor do reajuste nesse caso? Exemplo, 10%. E aí, qual vai ser o novo salário do funcionário? 1.100. 1.100. Agora, imagina um outro exemplo. Só para a gente não ficar no exemplo só e as pessoas acharem que é o mesmo. Né? Que tem um padrão aqui. Vamos pensar que o funcionário recebe R$2.500. E o valor aqui de reajuste foi 15%. Qual vai ser o valor, o novo salário do funcionário? E aí? 2.375. Posso confiar? 2.000. Perdão. 2.775. 800, não? 5 com 3. Ah, é verdade. 2.875. Então, esse é o novo salário. Então, o que vocês têm que fazer é exatamente isso, né? Pegar o salário e o valor, né, de reajuste e identificar qual é o novo salário do funcionário, certo? Então, escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste e calcular e escrever o novo salário dele. Então eu vou dar aí 10 minutos para vocês tentarem pensar em como fazer, tentarem criar aí ou o algoritmo em fluxograma ou no Scratch e aí depois a gente faz juntos. A gente está trabalhando com cálculos muito simples, pessoal. Porcentagem, cálculo de área. Então a gente não vai trabalhar com matemática pesada aqui não. Não precisa ficar preocupado. Independente da área que vocês forem aí. Mais uma chance para aperfeiçoar, né, Raquel? Então vou deixar. Vocês preferem que eu deixe nos exemplos aqui ou que eu deixe no fluxograma? Nos exemplos, pai do Scratch lá. Beleza. Opa.
E aí, como estamos? Alguém conseguiu resolver? Pensando aqui como é que faz aqui o. Dando uma olhada também no Scratch, aqui naquela parte ali dos comandos ali. Hum. Esses 4 minutos aí a gente resolve. Vamos lá, pessoal, vamos fazer juntos aqui. Qual é ou quais são os dados de entrada desse problema? Eu botei 1.000 e 2.500. 1.000 e 1.500? E Salário, 2.500. Não, peraí. Primeiro, você resolve Isso aqui cada- são cada- exemplos. Lembra que eu falei, a gente não salário, novo salário. Seria salário e percentual. Exatamente. A gente não pode fazer um programa para um caso específico. Aquilo que eu coloquei, tanto que eu coloquei dois, ó, porque são exemplos apenas. Aqui é um exemplo e aqui é outro exemplo. Mas são exemplos de vários que poderia ter. A pessoa precisa digitar o valor
do salário. O que ele quer saber? Qual é a saída? A saída é o novo salário. Qual é o salário com reajuste? Só que para saber qual é o novo salário com reajuste, o que ele precisa fornecer? Ele precisa fornecer o salário atual e qual é a porcentagem de reajuste. Então, esse é o porcento. E aqui a gente já está, né, a questão na descrição, ela está considerando que esse reajuste é positivo, né? Então, escreva o algoritmo que vai ler o salário mensal atual de funcionário e o percentual de reajuste. Então, nesse caso, o salário mensal atual é um primeiro dado de entrada e qual é o percentual de reajuste é o segundo dado de entrada. E o que é que eu quero com isso? O que é que eu quero fornecer para ele como dado de saída? É o novo salário. Então, quanto vai ficar o novo salário? Então, nesse caso, aqui, ó, seguindo a parte do fluxograma, mais uma vez, né? Lembrando, não é obrigatório fazer em fluxograma e fazer em Scratch. Você pode escolher uma única linguagem para fazer. Eu gostei mais de fluxograma, gostei mais de Scratch, fica a critério de vocês. Então, vou começar aqui com o início. Ok, então eu comecei com o início e eu sei que eu tenho lá o meu fim. Então, isso aqui não vai mudar para nenhum algoritmo em Scratch. Depois do início, qual é o próximo passo? Pegar os dados de entrada. Quais são os dados de entrada nesse caso aqui? Os dados de entrada é o salário atual. Então, vou chamar aqui de ST, salário atual, para ficar mais visível aí. E o percentual de reajuste, que eu vou chamar aqui de PC, que seria percentual de reajuste. Lembrando o nome, você pode escolher o que você achar mais apropriado, certo? Então, do início, eu vou pegar esses dados aqui. E aí, o que eu quero lá no fim? Perceba, no fim, o que eu quero exibir como saída? Eu quero exibir como saída o novo salário, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de novo salário. Eu já estou repartindo aqui só para a gente entender, ficar visível para vocês, que veja que tem um padrão, um certo padrão. Independente do problema, você vai ter dados de entrada, vai exibir lá uma saída e vai ter os dados de saída. E aí agora a gente precisa se concentrar em o que eu faço com esses dados de entrada para conseguir gerar o meu dado de saída, né? Então, eu preciso calcular esse novo salário. Ele tem um salário atual e tem um percentual de reajuste. E eu preciso me concentrar em como eu vou chegar nesse novo salário. Aqui eu tenho um exemplo. Se o salário atual dele fosse R$100.000, se o percentual de ajuste fosse 10, o novo salário seria 1.100. É para esse exemplo. Só que o salário dele poderia ser 2.500 e o percentual de reajuste poderia ser 15%. E aí ele teria 2.875 de salário, de novo salário. A questão é, como é que eu pego esse valor e a porcentagem e consigo, né, calcular esse novo salário aqui? Então aí agora exige um mínimo de matemática, né? E qual seria esse mínimo de matemática? Como é que eu sei qual é a porcentagem aqui? Se fosse 10% de um valor, qual seria a porcentagem? Né? Como é que eu sei que 10% de 1.000 é R$100? Então, se a gente lembrar lá da regra de 3, eu tenho. Se eu tenho um salário de R$1.000, eu tenho 100%. Se eu tenho 10%, se eu quero saber os 10% desse valor, então eu tenho 10%. Vai ser quanto? Vai ser o meu X, que é quem eu quero saber, que seria o valor de reajuste. Então aqui eu ficaria 1.000 vezes, vou botar um asterisco aqui, o meu 10 vai ser igual a 100x. E aí eu posso passar isso, eu vou só inverter os lados aqui, botar o 100x do lado esquerdo aqui, bota isso igual para cá. Então vou passar o 100 para o outro lado, vai passar dividindo, então vai ficar x vai ser igual ao meu salário, que para esse exemplo foi 1.000,
a porcentagem, que para esse exemplo foi 10, dividido pelo 100 que estava no X. Então, ok, o salário vezes 10 dividido por 100. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar o 100, né, que é aquele 100 lá do exemplo, que 100 mais o 1.000 ficou 1.100. Então, esse cálculo aqui, ele vai me dar o quê? Ele vai conseguir me dar a porcentagem do reajuste que eu quero. Mas foi para um valor específico, que foi para o salário sendo 1.000, e a porcentagem sendo 10. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma formulazinha básica disso. O que eu tenho? O meu X aqui vai ser igual ao quê? Vai ser esse 1.000, nem sempre vai ser 1.000, vai ser quem? O salário atual dele. Então, vai ser salário atual vezes quem aqui? A porcentagem, que naquele caso foi 10, mas aqui vai ser qualquer porcentagem. Então, vezes essa porcentagem dividido por 100. Então, esse cálculo aqui vai me dizer que o quê? Vai me dizer quantos por cento a mais ele vai receber. Por exemplo, se o salário dele fosse 1.000, vamos colocar aqui na calculadora. 1.000 vezes a porcentagem fosse 10, o percentual de aumento foi 10, dividido por 100, veja que deu 100 reais. Então, ele vai ter um aumento de 100 reais. Esse X foi o valor de aumento. Então, X é o valor que vai aumentar no salário dele. Só que eu quero saber qual vai ser o novo salário dele. Então, o novo salário dele vai ser quem agora? Então, eu vou colocar até na linha de baixo aqui. Quem fez numa linha só não tem problema. Mas, nesse caso, o novo salário dele vai ser quem? Vai ser qual? A soma do resultado da porcentagem com o salário anterior. Então, exatamente. Então, o salário atual mais aquela porcentagem X. Só para não ficar esse X aqui, bora botar assim, ó, aumento. Só para ficar mais claro. Então, o aumento foi calculado pela regra de 3. E aí, agora eu vou pegar o salário atual dele mais o que vai aumentar. E isso tudo vai ser o quê? O novo salário. Então, a partir daqui, eu vou ter o novo salário. E aí, agora eu posso, enfim, exibir esse novo salário que ele vai ter. E aí, eu finalizo o meu programa. Então, o que a gente fez? Eu usei a regra de 3, pensando em um exemplo específico, mas para identificar qual é a fórmula que eu ia fazer. Então, salário vezes o percentual dividido por 100 vai me dar exatamente quantos por cento vai aumentar. E a partir disso, eu vou somar mais o salário atual. Isso aqui poderia ter sido feito, né? Tudo junto aqui no novo salário é igual a essa fórmula, que daria o aumento mais o salário atual. Mas quem quiser fazer separadamente para ficar mais simples o processo, poderia fazer como a gente fez aqui, não tem problema algum. Então, primeiro eu identifico qual é o valor que vai aumentar, de acordo com o percentual que ele vai dar, e depois eu faço, de fato, a soma aqui para gerar esse novo salário. Vamos lá, Raquel, vamos agora. Você falou que quando nomeia uma variável, está alterando o valor da outra? Estranho. Você está usando nomes diferentes, Raquel? Vamos lá, vamos fazer no Scratch agora para a gente ver como ficaria. Então, eu vou excluir essas variáveis que eu criei anteriormente. Como é que eu excluo? Eu clico com o botão direito sobre a variável e clico em apagar a variável. E aí veja que ela vai apagando. Então, apaguei as variáveis e agora a gente vai criar as variáveis para o exemplo. Quem quiser poderia sair e voltar para uma página em branco, né? Aí seria um pouco mais rápido. Então, eu vou criar as variáveis aqui. Sal atual, que seria meu salário atual. Vou criar aqui uma variável chamada
percentual, que seria o percentual de aumento, PERC, e vou criar aqui meu aumento, que eu vou calcular qual é o aumento que eu vou ter. Veja que eu estou criando essas variáveis que a gente usou, né? Não precisa, pessoal, criar todas as variáveis de vez. Você poderia criar umas variáveis, vai vendo que vai precisar de mais variáveis, volta e cria mais variáveis, não tem problema. E aqui eu já vou criar o novo salário, que seria a variável que vai armazenar aqui o novo salário. Então, vamos para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu venho aqui em eventos e boto quando a bandeira for clicada. Então, quando a bandeira for clicada, a gente vai começar. E aí, o que a gente começa? A gente começa pegando os dados de entrada. Quais são os dados de entrada? O salário atual e a porcentagem, né, que ele quer aumentar, que seria o percentual de aumento. Então, nesse caso, eu vou lá em sensores e eu vou ter duas perguntas. A primeira pergunta aqui vai ser qual vou já chamar assim, salário atual. Lembrando, o nome, como você vai colocar esse texto aqui, fica a seu critério. E a resposta eu vou colocar dentro da minha variável salário atual, que eu criei aqui, sal atual. Então, seria a abreviação de salário atual. Então, peguei o valor do salário atual e coloquei aqui na variável. Agora eu vou lá em sensores e vou pegar uma outra pergunta para pegar um outro dado de entrada. Então, venho em variáveis aqui de novo. E agora eu vou perguntar aqui percentual de aumento ou porcentagem de aumento. Isso aí fica a critério, né? O texto fica a critério de vocês. Então, vou pegar aqui esse percentual de aumento e vou colocar na minha variável que eu defini para armazenar o percentual de aumento. Então, nesse momento aqui, a gente cumpriu o que está aqui no primeiro passo. E agora a gente vai começar a calcular o aumento e depois o novo salário. Então, para calcular o aumento, eu vou usar aqui o mude aumento para. E aí, como é que está esse cálculo do aumento? Se a gente voltar lá, estava o quê? O salário atual vezes a percentagem dividido por 100. Então, se a gente vai no Scratch, eu vou ter lá operadores, eu vou ter um operador de divisão e um de multiplicação. Nesse caso aqui, tanto faz, né, eu multiplicar primeiro e depois dividir, ou dividir e depois multiplicar. Eu vou botar multiplicação por cima aqui. Então, nesse caso, eu vou multiplicar o salário, vamos lá em variáveis, eu vou multiplicar o salário atual vezes a porcentagem, dividido por quem? Se a gente voltar por 100, né? Então, dividido por 100. Isso vai me dar exatamente o valor que eu quero, o valor que ele vai ter de aumento. E aí agora a gente vai calcular quanto vai ficar o salário dele com esse aumento. Então, o salário atual vai ser igual ao quê? O salário atual não, o novo salário, né? O novo salário vai ser uma soma entre o que ele já tem de salário, que é o salário atual, mais o aumento que ele vai ter. Então, o salário atual mais o aumento, isso aqui resultará no novo salário. E aí, agora que eu já tenho um novo salário, o que a gente vai fazer? Eu vou lá em aparência para exibir. Lembrando que você pode usar um diga por 2 segundos ou alterar a quantidade de segundos, pode usar um pense, isso fica a critério de vocês. Eu vou usar um junte aqui só para ficar organizada a saída, eu vou botar assim, salário, 2 pontos, e vou exibir aqui o novo salário dele. Vou botar até assim, novo salário. Novo salário, 2 pontos, e o novo salário. Então, vamos agora testar. Então, se o salário dele fosse R$1.000 e a porcentagem fosse 10%, o novo salário era 1.100. Então, a gente acertou. Vamos fazer agora para aquele outro exemplo, que era o de 2.500 com 15%. Então, vou clicar na bandeira novamente. Se o salário fosse 2.500 e a porcentagem fosse 15%, o novo salário seria 2.875. Então, perceba aqui, eu posso digitar qualquer valor de salário, qualquer porcentagem, e ele vai me dizer qual é o novo salário. Então, a gente está criando o programa para isso. E aí, conseguiram entender? Alguma dúvida?
Eu até entendi, professor, mas eu preciso de mais conhecimento em relação a como montar, digamos assim, essa pirâmide. Uhum. Mas é o que eu falei, assim, esse componente, pessoal, é muito prático. Então, assim, eu poderia fazer 1000 questões aqui, né? Como vou fazer outras para ajudar, mas vocês precisam reservar por semana um período para estar reassistindo algumas partes das aulas caso tenha dificuldade, tá fazendo as atividades. Quem passou essa semana toda aí não sequer nem mexeu no Scratch, não olhou no slide, assim, né? Fica complicado. Eu sei que tem gente que olhou e que está com dificuldade ainda, e aí a gente está fazendo esse processo para superar. Mas eu preciso que vocês pratiquem, né? Porque realmente exige uma prática grande, né? O desenvolvimento de várias atividades para conseguir melhorar. Aí vai ter gente, Tainá falou que prefere o diagrama lá, acho que é o fluxograma que ela quis dizer. Tem gente que vai preferir no fluxograma, tem gente que vai preferir no Scratch. O bom do Scratch é que você consegue testar, né? Assim, visualmente falando. No fluxograma dá para você fazer os cálculos e simular aqui como faz, né? Como ficaria o processo. Mas tem gente que tem mais dificuldade de fazer essas simulações. Vamos lá, pessoal. Professor, Então, oi. é, Pode falar, Maria. se no fluxograma, se for colocado os valores em si, o computador ele não vai reconhecer? É porque se você colocar os valores em si, Maria, você vai sempre fazer para aquele mesmo valor, entendeu? Se eu botar aqui 1000 e aqui 10, eu criei um programa que calcula 1010. Sempre calcula para um salário de 1000 e um 10%. Se eu quisesse calcular um outro, ele não ia calcular, entendeu? Certo. Então, assim, Tá ok, obrigado. o objetivo do programa é que ele seja dinâmico, que ele possa calcular. Imagine que eu criasse um programa de banco que só saca R$ 10. Então, se você quer sacar 100, quer sacar 50, quer sacar 200, ele não vai sacar, ele só vai sacar 10, entendeu? Eu tenho que colocar sempre as fórmulas. Sim. Tipo as fórmulas. E Certo. usar as variáveis, porque elas que vão dar esse processo de você, né, poder, dentro daquele universo, calcular para qualquer valor. Agora, eu vou pedir para a gente fazer um outro exercício. Esse exercício vai ser o seguinte. Imagine que a gente vai receber 2 dados de entrada. Esse eu já vou falar quais são os dados de entrada e quais são os dados de saída. Vocês vão ter 2 variáveis. Uma variável é o x e uma variável vai se chamar y. Então, uma variável é x e a outra é y. Vocês vão receber 2 valores. Aqui é um exemplo, pode ser qualquer valor. Então, você vai receber 2 dados de entrada. Um valor, por exemplo, 5 e um valor 10. Isso aqui, novamente, são exemplos, pode ser qualquer valor. O que eu quero é que, no seu programa, você vai ter que conseguir tirar esse valor daqui e trazer para o y, e tirar o valor do y e trazer para o x. E aí, então, exibir o novo valor de x e o novo valor de y. Então, se a entrada foi 5 e 10, então 5 foi para o x e y ficou com 10. Você tem que fazer com que o valor de y passe a ser 10 e o valor de x passe a ser 5. Entenderam? É modificar o valor. O de x vai para y e o de y vai para x. Então vou dar aí mais 10 minutos para vocês tentarem fazer. Retorna lá onde, Raquel? Certo. Todo mundo entendeu o problema? Então vai receber 2 valores de entrada, um valor em x e outro valor em y. Eu preciso que vocês mudem os valores das variáveis. Então o valor que está na variável x, aquele 5 e aquele 10 foi só exemplo, né? O valor que está na variável x vai mudar para y e o valor que está em y vai mudar para x.
Às 3h30 eu corrijo isso. Professor, os valores têm que continuar os mesmos? Sim, o valor de x, só que tem que mudar de variável, né? Lembrando que o 5 aqui é um exemplo só, poderia ser 100 e o outro ser 500. Mas o valor 5 tem que continuar 5, só que aqui em y. E o valor 10 tem que continuar 10, só que em x. Entendi. Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente poderia pensar a priori, né? Eu tenho 2 dados de entrada e eu tenho 2 dados de saída, porque eu preciso, né? Então, vou aqui usar um terminador início, terminador fim. E aí, como dados de entrada, eu tenho um valor para x e um valor para y, que vai ser digitado, né? Então, o usuário vai entrar lá com um valor para minha variável x e um valor para minha variável y. Quem começou a fazer aí e usou x maiúsculo e y maiúsculo, lembre-se da regra lá de variáveis, né? A primeira letra tem que ser obrigatoriamente minúscula. Então,
deveriam aí usar o x e o y minúsculo. Ok. Então, peguei o valor de x e y. O que eu quero? Eu quero exibir os valores de x e y, só que eu quero fazer alguma coisa para que esses valores sejam trocados. Na exibição, até agora, o que a gente está fazendo? A gente está exibindo os valores, né? Então eu coloco x e coloco y. Se eu quisesse colocar algum texto antes, por exemplo, como a gente faz no Scratch lá, o valor de x é tanto. Como é que eu faria aqui? Eu colocaria entre aspas o texto que eu quero escrever. Por que entre aspas? Porque a gente precisa diferenciar o que é variável do que é texto. E, por exemplo, se eu colocar o poderia ser uma variável. Como é que eu identificaria que é o texto e não é a variável? Então, para essa diferenciação, a gente coloca entre aspas. Então, eu vou colocar assim, o valor de x é igual, e aí eu coloco o x aqui para exibir o valor. Então, no meu símbolo de exibição, eu vou colocar para não ficar bagunçado, eu vou colocar um símbolo para cada. Então, eu vou colocar o valor de x é igual a x, e vou colocar um outro símbolo com o valor de y é igual a y. No texto aqui eu posso botar o y maiúsculo se eu quiser, né? Só eu não posso botar no nome da variável. Então, dessa forma eu vou ter dois dados de saída. Eu vou ter um para exibir. Poderia botar um enter aqui, um shift enter e colocar um abaixo do outro, mas para ficar separado aqui eu vou colocar dois símbolos. Então agora eu recebi o x e o y, eu vou exibir o valor de x e eu vou exibir o valor de y. Só que eu preciso trocar os valores dessas variáveis. E aí o primeiro pensamento, talvez, para trocar essas variáveis tenha sido, eu vou fazer um processo e vou dizer que x vai ser igual a y e y vai ser igual a x. Alguém tentou fazer assim? Ninguém? Eu pensei em fazer, depois eu não soube como organizar as ideias. Certo. Então aqui eu peguei os dois valores e aí eu poderia tentar dizer isso. X é igual a y e y é igual a x. E aí eu vou exibir os valores. Se a gente fizesse isso no Scratch, como ficaria? Ó? Vou apagar aqui. Aqui para apagar, o que eu estou fazendo? Eu estou arrastando os códigos aqui para essa caixa, né, que a gente tem de códigos, aí ele apaga. Então se você clicar e arrastar para cá, ou pode clicar com o botão direito sobre o código e clicar em apagar, que ele apaga também. Então vou apagar todas as variáveis do outro código, já que eu não vou usar. E aí eu vou colocar, criar uma variável, vou criar a variável x e vou criar a variável y. Ok, criei as duas variáveis. Então, vou lá em eventos, vou clicar na bandeira para começar. E aí eu vou ter dois sensores aqui, né? Duas perguntas. Uma para pegar o valor de x, então vou botar x, dois pontos, para ele digitar o valor de x. E já vou pegar a pergunta aqui, a resposta do próximo. Então, o valor de x, eu vou botar em x, né? Então, mude x para a resposta. E o mesmo eu vou fazer para y. Então, y, dois pontos. E aí, eu vou botar aqui mude y para a resposta. Então, peguei o valor de x, peguei o valor de y. Se eu fizer aquela operação que a gente falou, seria mude x para y e mude y para x. E agora eu vou exibir. Então, eu vou clicar aqui em aparência e vou botar diga. Como eu quero exibir mais de um, eu vou botar por x segundos, né, para ele dizer e parar. Será que funciona com 2? Não sei. Vou botar 2 digas aqui para ver. Diga. E vou botar aquele junte que fica lá em operadores e vou botar x passou a ser igual a tanto. Eu não poderia usar a variável y para exibir x, porque o objetivo não é só exibir o valor trocado. O objetivo é trocar na variável mesmo. Então, nesse caso,
eu quero que vocês aprendam a trocar o valor entre as variáveis. Então, nesse caso, vamos lá em variáveis e agora eu vou exibir o x e vou exibir o y. Vamos ver se ele trocou? Então, quando eu clicar aqui, para executar, eu vou dizer que x é 5 e que y é 10. Veja que ele falou que y é 10, aí ele só fica o último. Porque um diga sobrepõe um outro. Eu vou ter que mudar esse diga pelo diga por x segundos. Já que eu tenho que exibir 2, ele vai exibir 1, apaga e exibe o outro. Então, vamos testar de novo aqui. Então, x por 5 e y por 10. Então, x é 10 e y é 10. Era isso que eu queria? X é 10 e y é 10? Não. Não. Agora, por que ele fez isso? Aí vamos pensar nas operações que a gente fez. X foi 5 e y foi 10. Aí o que eu falei para ele? Pega o valor. Aí eu falei x é igual a y. E depois eu falei y é igual a x. O que vai acontecer com isso? Quando eu falo x é igual a y, o que eu estou falando? Pega o valor da direita e leva para a esquerda. Então, pega o valor de y, que é 10, e coloca em x. Então, ele vai apagar o que estava em x e vai colocar o que estava em y, que é 10. Veja que nesse momento eu perdi o valor 5. Eu não tenho mais o valor 5 salvo. Na hora que eu falo agora, pega o valor de x e coloca em y, o que vai acontecer? Qual é o valor de x agora? É 10. Então, ele vai pegar o 10 e vai colocar em y. Então, aqui vai ficar com 10 também. Alguém quis falar? Pode falar. É dizer que foi a mesma coisa que você explicou na outra aula. Utilizou até mesmo os exemplos da caixinha. Sim. Que ele vai pegar o novo valor que o senhor colocar lá em x e vai botar como se fosse igual. Ele não vai pegar o primeiro valor, o valor antigo, que seria de x, Isso. vai jogar para y. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu poderia criar uma outra caixa. E aí, antes de fazer aqui, eu criaria uma outra caixa. Antes de colocar o valor de y em x, porque quando eu fizer esse comando aqui, ele vai pegar o 10 e vai colocar aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse 5 aqui, ele vai ser perdido. Eu não vou ter mais esse 5. Então, eu vou criar aqui uma caixinha, eu vou chamar de aux, que seria auxiliar. Mas você poderia chamar do que você quisesse. Então, antes de fazer essa operação, eu vou salvar esse valor de x antigo, que vai ser antigo, né? Então, eu vou dizer assim, aux vai receber o valor de x. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 5 e vai jogar uma cópia para cá. Então, ele vai pegar o 5 e vai colocar aqui. Aí agora eu estou falando x é igual a y. Ele pega o valor de y e copia para x. Então ele sobrescreve o 5 e coloca o 10. Beleza. Só que o valor 5 ficou salvo no x antigo. Porque esse aux aqui é o x antigo. E aí o que vai acontecer agora? Ao invés de pegar o valor de x e colocar em y, eu faço o quê? Quem tem o valor que é para ir para y? Coloca o valor de aux para y. Exatamente. Então agora eu venho aqui e digo que y vai receber o valor do auxiliar. Então nesse caso agora eu pego o 5 e jogo para cá. Então o que eu fiz? Eu peguei o valor que estava aqui e joguei para cá. E depois, peguei o valor que estava aqui, joguei para cá para salvar. Peguei o daqui, joguei para cá. E aí depois eu pego o daqui, e trago ele para aqui. Então a minha sequência fica essa aqui. Primeiro, eu uso uma variável a mais para salvar aquele valor de x. Depois eu pego o valor de y e coloco em x. E aí agora o valor de y vai passar a ser o antigo valor de x que está no aux. Então vamos modificar isso lá no fluxograma e depois no Scratch. Então como é que ficaria aqui? Vou precisar de mais uma linha, né? Então veja que aux não é valor de entrada, né? Valor de entrada é o x e o y mesmo, mas aux é uma outra variável que eu vou usar. Então eu salvo dentro de aux o valor de x, coloco o valor de y dentro do x, então sobrescrevi, e o valor de y vai ser o antigo valor de x que estava onde? Que estava salvo no meu aux. E aí agora sim, o meu algoritmo ele vai estar correto.
Vamos no Scratch agora e vamos fazer essa modificação. Então, vou precisar aqui, em variáveis, criar uma outra variável. Vou criar aqui com aux. Lembrando, o nome poderia ser qualquer um. Criei aqui o aux. E aí, antes de fazer essa primeira operação, eu vou atribuir a aux quem? O valor de x. Então, peguei o valor de x, coloquei em aux. Peguei o valor de y, coloquei em x. E o valor de y não vai ser o valor de x, vai ser o antigo valor de x que está em aux. Se a gente agora executar, ó, x vai ser 5, y vai ser 10. Veja que x agora passou a ser 10 e y passou a ser 5. Então, dessa forma, a gente consegue manipular os valores de uma variável para outra. Só que para isso a gente precisa de uma variável a mais. Vamos lá, Raquel, explicar mais uma vez. A gente tem lá, tinha duas caixas. Uma de x e uma caixa de y. Vamos imaginar que x está com valor 15 e y está com valor 20. Como é que eu passo o valor de uma para outra? Se eu fizer x é igual a y, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor 20 e vou sobrescrever o valor de 15. E aí eu perdi o valor de 15. Não tenho como mais recuperar. Então o que eu estou fazendo? Eu criei uma caixinha aqui, que é uma caixa a mais. E aí eu defini um nome de aux. Mas poderia ser qualquer nome. Eu vou até chamar de A aqui. A gente fazer um A no mouse é muito difícil. Então, peguei o A aqui, criei uma caixa que eu denominei de A. E aí, antes de pegar o valor 20 e colocar em x, eu tenho que dar um jeito de salvar esse valor antigo de x. Então, eu vou dizer que A vai receber o valor de x. Por quê? Porque depois o valor de x vai ser sobrescrito. Então, antes de fazer essa operação, eu vou pegar esse 15 e vou jogar aqui, ó, para A. Então, 15 veio para A. E agora, o que era 15, ó, passou a ser o valor 20. Ok. Só que agora, o valor 15 tem que vir para Y. Então, Y vai receber quem? O valor antigo de x. Quem é o valor antigo de x? Está onde esse valor? Está aqui em A. Ó. Então, A vai ser... O valor de A vai ser copiado para Y. Então, por isso, aqui eu fico com Y recebendo o valor de A. Ficou mais claro? Então, é assim. Imagine que você tem duas caixas. Você tem dois objetos. Em cada caixa tem um objeto. Você quer trocar esses objetos de caixa. Só que não tem como você ficar na mão com o objeto para tirar o outro e botar. Então o que a gente fez? A gente pegou uma caixa a mais, pegou esse objeto de uma das caixas e jogou naquela caixa extra. Aí depois a gente fez a troca. Pegou o objeto da segunda caixa, jogou na primeira e pegou o objeto que estava guardado aqui numa caixa extra e jogou naquela última caixa que estava faltando. Então a gente fez a troca, só que para isso a gente precisava ter uma caixa livre, que foi o que a gente criou. E aí eu chamei de aux lá no programa, mas poderia ser qualquer nome. Para você ver como pode ser resolvido de várias formas, pessoal, tem gente, eu não sei se alguém pensou assim, mas tem gente que quando eu peço para fazer esse programa, imagina a seguinte solução também. Tem outras soluções possíveis. Eu poderia fazer o seguinte, criar um xt, um xa, que eu vou chamar aqui de x auxiliar. Gente, eu vou botar x' aqui, mas o linha você não poderia colocar linha lá no programa, mas só porque fica mais fácil de desenhar. Então eu poderia criar duas caixas, um x' e um y'. E aí o que eu faria? Eu colocaria o valor de x em x', colocaria o valor de y em y' e depois faria a troca. Como é que ficaria? X' vai receber o valor de x, y' vai receber o valor de y, e aí agora eu digo que x vai receber o valor de y' e y vai receber o valor de x'. Então, eu peguei o 15, copiei para aqui, peguei o 20, copiei para cá,
E aí agora eu pego esse 20 e jogo para o x, e pego o 15 e jogo para o y. Então, eu usei mais duas variáveis e fiz a troca. Copiei o dado de um para outra variável, copiei o dado, né, do y para outra variável, e aí depois eu fiz a troca, porque aí eu não preciso mais desses dois dados. Eu simplesmente pego esses dados aqui e copio o de y para x e o de x para y. E aí o nome aqui do linha, você poderia usar o nome que você quisesse. Geralmente é mais... As pessoas, né, tendem a pensar de forma mais rápida e mais fácil dessa forma, de usar duas variáveis a mais. Mas, na verdade, a gente não precisa, né, de duas. A gente pode fazer com uma só. Lembrando, se você usou as duas para fazer, daria certo do mesmo jeito, né? Só que não há necessidade para tudo isso. Eu vou fazer agora a explicação, para a gente finalizar a aula de hoje, de uma última operação que a gente tem. Eu vou colocar a lista aqui. Quem não assinou, assina, por favor. Só assina uma vez, mas quem ainda não assinou, assina, por favor, a lista de presença da aula de hoje. Então, pessoal, nas expressões aritméticas, a gente tem 5 operadores. A gente viu 4 deles. O primeiro é soma, segundo, subtração, multiplicação é asterisco, divisão é a nossa barra, e a gente tem um símbolo de porcento. Esse símbolo de porcento aqui na computação não quer dizer porcentagem, quer dizer o quê? Resto da divisão. Então é isso que quer dizer, resto da divisão. O que é o resto da divisão? Quando eu faço 7 dividido por 2, qual é o resultado disso? Por meio. Seria, normalmente aqui, 3,5. Só que se eu estou trabalhando com números inteiros, na computação, o que acontece? Ele não considera 3,5. 7 dividido por 2 para números inteiros, a computação entende como 3. Ou seja, por que 3? Se eu pego 7 e divido por 2, o quociente dele dá quanto? 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7 fica faltando 1. Não é isso? Então, a nossa barra de divisão, quando eu tenho dos dois lados números inteiros, ele vai me considerar que a divisão é feita entre inteiros. E ele só vai considerar essa parte do quociente. Quando eu faço 7% 2, o que vai acontecer? Esse símbolo de porcentagem, ele vai indicar o símbolo de resto da divisão. E aí, nesse caso, ele só vai considerar o que é o resto. E nesse caso, qual é o resto? O resto é 1. Então, 7% 2, o resultado é 1. 7 dividido por 2, o resultado é 3. Isso considerando o 7 como um valor inteiro. Se a gente considerar o 7 como um valor real, ele vai dar 3,5. Deu para entender? O símbolo de porcentagem, ele pega apenas o resto da divisão. Então, no caso aí, ele vai mostrar o símbolo de porcentagem e vai mostrar, no caso, que seria um cálculo, o valor do que sobrou, que seria, isso, no caso, 1. Exatamente. Então, se eu faço, por exemplo, 15 dividido por 2, qual seria meu quociente? Seu quociente seria 7. Exatamente. 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. E meu resto seria 1. Então, se eu uso 15 barra 2, daria 7. E 15% 2 daria 1. Então, informa que toda vez que você usar o símbolo de porcentagem, vai ser, no caso, o cálculo para achar o resto, o que sobra. Exatamente, o resto da divisão. Com isso, vamos imaginar um cenário aqui rápido. Se eu tiver... Antes de falar desse cenário rápido, se alguém tiver que sair, deixa eu falar só. Pessoal, a gente vai ter, nessa semana agora, o que vai acontecer? Eu vou passar essa atividade de treino para vocês. Não é a atividade avaliativa, não vale nota, certo? É uma atividade de treino, onde vocês, né,
vão tentar fazer essas questões aqui, certo? E aí na próxima aula eu vou começar a aula resolvendo cada uma dessas questões, tanto em fluxograma quanto em Scratch. Isso vai servir para preparar vocês para a gente fazer a nossa atividade avaliativa, que vai começar, né, na semana que vem. Eu vou mandar um e-mail ainda informando as datas aí que vocês vão ter para fazer a atividade avaliativa. Que a atividade avaliativa ela é individual. Mas nessa atividade aqui é treino, vocês podem se ajudar, trocar ideias aí de como resolver essas questões. Lembrando que na próxima aula eu começo resolvendo e tirando todas as dúvidas referente a essa lista de treino. Pode falar, Shirley. Oi, Ícaro, é só em relação à lista, porque minha internet está oscilando. Aí eu fiz o preenchimento todo, mas não sei se foi enviado. Eu posso refazer de novo? Ah, pode? Pode sim, sem problema. Você falou lista, eu fiquei achando que era lista de exercício, fiquei viajando. Pessoal, onde tem nessa última questão aqui, onde tem a raiz, quem for fazer no Scratch, em operadores aqui, ó, tem um calculador de raiz, ó. Se você puxar esse que tá aqui, módulo de, tem várias opções aqui, ó. E aí tem raiz quadrada, tá vendo? Então você consegue fazer o cálculo da raiz por essa função aqui, que fica em operadores. E quem for fazer no fluxograma, basta chegar aqui no meio do processo, ou pode usar o símbolo de raiz mesmo, se por acaso conseguir colocar o símbolo de raiz, eu não sei se dá, ou usa o símbolo SQRT, e aí dentro aqui dos parênteses você coloca o que você quer tirar a raiz quadrada. Então, por exemplo, 2 mais a raiz de alguma coisa, a raiz quadrada de 30, então ficaria assim, ou de 30, né? Então ficaria 2 mais SQRT 30. Isso aqui, SQRT, representa a raiz quadrada. Tá salvo, mas eu vou colocar também na mensagem lá para ficar... Tá gravado assim, Shirley. Mas eu vou colocar. Mas lembrando, isso aqui é uma lista de treino, certo? Então, tentem fazer as questões durante a semana para a gente resolver na próxima aula, certo? Com relação ao que eu queria falar aqui, né, que é a última coisa sobre... Aí é com vocês no chat. A Maria está perguntando se tem grupo no WhatsApp. O que acontece? Imagine que a gente tem uma questão. Eu quero receber uma quantia. Eu quero que o sistema ele receba um valor de entrada, que seria o valor da conta. Então, o valor da conta deu 130. E aí, eu queria que o sistema indicasse quantas notas de 50, de 20, de 10 e de 1 vão ser usados para pagar essa conta. Então, quantas notas de 50, de 20, de 10 e de 1 eu vou precisar para pagar uma conta que custa R$130. Hoje, quando você chega no banco, tem um sisteminha mais ou menos assim, né? Porque você digita um valor que você quer sacar e ele informa algumas possibilidades de notas ali. Então, nesse caso, a gente quer priorizar um número mínimo de notas. Por isso, a gente vai começar com a quantidade de 50. Nesse caso, para pagar 130, eu precisaria de quantas cédulas de 50? 3, mas voltando ao troco. Não, mas aí a gente tem que dar o valor exato, não é... Duas notas. Duas notas de 50, quantas de 20? Uma nota de 20 e uma de 10. E aí 0 de 1. Então, essa é a quantidade de notas para pagar uma conta de R$130. Se a conta fosse 111, quantas notas de 50? Quantas notas de 20? Quantas notas de 10? E quantas notas de 1? E aí? 2 de 50. E 20? 0 de 20. Uma de 10 e uma de R$1. E uma de 1. Então essa seria a quantidade. Então imagine que a gente fosse criar um programa, né, para identificar exatamente isso. Quantas notas de 50, quantas notas de 20, quantas notas de 10 e quantas notas de 1. Uma possibilidade é a gente, porque nosso cérebro ele pensa muito rápido e às vezes a gente nem percebe, né,
o tipo de raciocínio de cálculo que a gente está realizando. Mas por que a gente falou que eu preciso de 2 notas de 50 para pagar 130? Se eu pego somando 130, 50 não dá 100. divido ele por 50, qual é o quociente disso? Mas você falou que seria o menos volume de nota possível, né, no caso. Sim. Mas se eu estou começando com 50, é a nota mais alta. Ah, agora eu entendi. É porque eu entendi em questão de volume, né, no caso. É, porque Então nesse caso seria- aqui, por exemplo, se eu começasse com 20, aí eu atinjo 50, o 130, eu precisaria de quantas notas de 20? 6 notas, entendeu? Já é mais do que o total. E isso eu nem paguei a conta toda ainda. Conseguiu entender? Entendi. Então, nesse caso, por que eu preciso de 2 notas de 50 para pagar 130? Porque 130 dividido por 50 dá quanto de quociente? Dá 2, ó. 2 vezes 50 dá 100. O resto disso dá 30. Então, quando eu tiro as notas de 2 de 50, a minha conta diminui, porque eu já paguei R$100. A conta era 130. Então, falta quanto agora para pagar? 30. E aí, como é que eu vou saber agora quantas notas de 20 eu preciso? E aí? Vai dividir o 30 por 2? Não. Por 2, aí dá 15. Eu preciso Vai de, dar 15. eu preciso de 15 notas? Ah, não. Uma nota só. Mas como é que eu sei que é uma nota só? Peraí. Nesse caso aí, não usaria a subtração, não, porque tem que ser sempre a divisão. Ficou falhado, não consegui entender, desculpa. Teria que subtrair aí, esse 30 do 20. Pode falar, Namil. Teria, no caso aí, que subtrair, Subtrair por quanto? ao invés tirar de 30, tirar 20. Sim, mas vamos supor então, se fosse 60, se fosse 40 e eu tirasse R$20, ia adiantar? Eu quero saber quantas notas e para qualquer valor. Nesse caso, como é que a gente soube, gente, que a gente tinha 2 notas de 50? No caso, A gente dividiu. 30 dividido por 20. Exatamente. Então, sobrou quanto? Depois que eu soube que eu conseguiria, né? Eu precisaria de 2 notas de 50, eu já paguei R$100 da conta. Então, essa conta agora, ó, sobrou 30. Eu faço o que agora? Eu divido 30 pelo 20. E aí, quantas notas de 20 agora? Nesse caso, uma. E aí, se eu paguei uma nota de 20, a conta que era 30 passou a ser quanto? 10. Aí eu divido 10 pela quantidade de notas de 10. Que nesse caso foi quanta? Uma nota também. E aí deu 0. Esse 0 representa a quantidade de notas de R$1. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. E aí já simplifica, né, professor? A quantidade de notas a se pagar. Sim. Você diminui a situação de volume. Tanto para o cliente receber de notas. Imagine que a gente tem R$92 para pagar. Se eu divido 92 por 50, dá quanto? 1 de 50. Aí, me sobra quanto na conta, faltando? 42. 42. Aí eu divido por 20. Quantas notas de 20 eu vou precisar? 2. 2. Aí me sobra quanto para pagar? R$2. Eu divido por 10. Quantas notas de 10 eu vou usar? Nenhuma. 0. E aí, Você o vai resto é pagar 2. R$1. Então, esse 2 é a quantidade de cédulas de 1 que eu tenho. Então, é mais uma questão aí pra gente pensar. Eu vou resolver essa questão na próxima aula também, certo? Porque o tempo aí tá cravado já às 14 horas. Mas vocês podem tentar fazer em casa também. E aí a gente resolve juntos
né? E eu tiro as dúvidas aí na próxima aula. Então vou subir essa aula e vou subir a que faltou lá numa turma para o SIGA e vou subir a atividade agora de treino. Então vocês têm essa semana para treinar. Ana Mel, você levantou a mão, pode falar. Oi, Ícaro. Como eu vou estar fazendo na linguagem C, Sim. eu não me recordo como é que eu uso a raiz quadrada. Você Não vai lembro se tem alguma biblioteca específica. Tem. Você vai usar essa biblioteca aqui, ó. Mate.h. E aí a função é SQRT mesmo. Ah, ok, obrigada. De nada. Mas se tiver qualquer dificuldade, pode mandar e-mail. Viu? Eu te envio, sim. Ok. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença de todos. Quem não assinou a lista, por favor, assinar. E aí até a próxima aula. E tentem fazer atividade aí. Se tiverem muitas dúvidas, quiserem marcar algum horário de atendimento ou mandar e-mail com a dúvida, estou à disposição, certo? E aí na próxima aula a gente corrige as atividades, tira as dúvidas para se preparar para a atividade avaliativa. Pode falar, Thalita. É isso aí. Tá bom que eu, acabei me perdendo em algumas coisinhas e acabou prejudicando um pouco o meu desempenho. Mas aí, já que tá gravado, eu vou dar uma olhadazinha na próxima aula, pegar melhor. Certo.